Sejam muito bem-vindos de volta. Hoje vamos falar aqui no canal sobre estimulação magnética transcraniana. Eu separei algumas perguntas interessantes sobre esse assunto. Vamos falar sobre o mecanismo de ação, vamos falar sobre a história da corrente elétrica que é induzida, vamos falar sobre o toque, a estimulação sendo utilizada o toque e se é o caso de substituir medicamentos para toque, que é um tema bastante sensível realmente, né? Vamos começar falando sobre o mecanismo de ação da estimulação magnética, né? Então é muito interessante, na pergunta aqui que nós temos, a curiosidade sobre como o campo magnético é capaz de modificar os neurotransmissores. Muito legal a gente parar para pensar na questão dos neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, e como isso pode eh, promover a melhora do quadro de depressão, por exemplo, com transtorno de ansiedade, mas entender que o nosso sistema nervoso é muito mais complexo do que isso, não é mesmo? E na interação entre os neurônios, as diversas áreas do nosso sistema nervoso, não existe apenas os neurotransmissores, mas mecanismos, inclusive na membrana do neurônio, inclusive dentro do neurônio, a própria síntese do DNA, a transcrição gênica, todo esse processo que muitas vezes permite que exista a neurotransmissão, o melhor contato entre os neurônios por meio da neuroplasticidade, por meio de proteínas que se formam na membrana como receptores, né? Então todo esse processo ele é muito mais abrangente e nesse contexto é que se insere o mecanismo de ação da estimulação magnética. Então, quando a gente pensa na estimulação, não quer dizer que você vai aumentar diretamente um neurotransmissor específico, mas que o campo magnético ele tem o poder de levar a troca de íons na membrana do neurônio. O que eu quero dizer com íons? Sódio, cloro, potássio, cálcio, são íons que têm uma carga. Esses íons têm uma carga elétrica e, por isso, eles são suscetíveis ao campo magnético. E muito do que os nossos neurônios fazem depende dessa troca. Você não movimenta um músculo, não mexe a mão sem que exista essa troca, uma batida no coração, por exemplo, e o sistema nervoso não é diferente. Então, claro que essa troca de cargas, ela inclusive tem essa troca de íons, de sais que estão no intra e no extraneuronal, né? Dentro e fora do neurônio, elas são influenciadas pelo campo magnético. Então, a gente sabe que o campo magnético ele consegue modificar essas cargas por meio da atração que ele promove. Então, por isso que um tratamento que é parecido com uma ressonância magnética, né, um campo magnético muito potente, concentrado em áreas específicas do cérebro, tem diversas técnicas para fazer isso, é capaz realmente de levar transformações nesses neurônios. Aquele grupo de neurônios que está hipoativo, trabalhando menos, ele pode, por exemplo, passar a trabalhar mais, né? E o contrário também é possível. Se existe uma área com uma excitabilidade muito intensa, é possível inibir. Então tem várias formas da gente fazer isso, e o princípio é esse, da estimulação magnética, do campo magnético, permitindo interagir com essas cargas que são os sais realmente que a gente tem no nosso organismo. E daí vem uma segunda pergunta do Paulo, um seguidor aqui do canal, ele perguntando: puxa, então quer dizer que vai haver corrente elétrica nos neurônios quando eu faço a estimulação magnética, como se fosse um eletrochoque? E não é isso, né? Não existe um estímulo de uma corrente elétrica, de uma voltagem sendo imposta ao sistema nervoso, como seria um eletrochoque, por exemplo. Na verdade, a gente está falando aqui de um procedimento que traz um campo muito poderoso que atrai essas cargas, que é baseado nesse princípio da troca dos sais. E como esses sais que vão atravessar os ductos entre as membranas neuronais têm carga, é como se fosse uma corrente elétrica. Claro, você pode até medir isso com o eletroencefalograma, né? Se você colocar uns eletrodos na cabeça, é possível você ver essas ondas cerebrais com uma voltagem que você consegue medir realmente, assim como é no eletrocardiograma, que você pode também medir com eletrodos no coração e perceber aquelas ondas. O que são aquelas ondas que se percebe ali? Não é que tem um choque, como se fosse um fio elétrico naquele lugar. Não é nesse sentido, mas é a troca dos sais que fisiologicamente o nosso corpo tem,
esse mecanismo fisiológico que já é do organismo, que você percebe com o eletrocardiograma, com o eletroencefalograma, você pode influenciar por meio desse recurso, né, que é a estimulação, tá? E vamos entrar agora num outro tópico interessante, quanto ao toque, né? Porque uma aprovação que existe hoje para estimulação magnética, como muito estudo, é o toque, é o protocolo bem específico, né, distinto do que é o da depressão, inclusive tem a necessidade de fazer uma exposição psicoterapêutica também, que a gente orienta durante as sessões, né? Então tem todo um processo por trás dessa metodologia do toque, mas, o importante é a gente perceber que neste caso, tem uma diferença muito grande. Depressão, que pode ser usado estimulação apenas como um único tratamento, outros quadros também que em monoterapia você vê um impacto muito grande. Monoterapia é usando um tratamento só, né, somente a estimulação. O toque é um quadro muito crônico, muito arrastado e que é de difícil resposta quando a gente usa apenas um tratamento, né. Então no caso do toque, a melhor resposta é a associação, quando a pessoa já usa o medicamento e combine, né. Então é importante pensar tudo junto, se está tudo otimizadinho, a parte medicamentosa, para então pensar na estimulação. Então sempre no consultório, que existe essa busca, essa necessidade de melhorar o quadro de toque, de melhorar os sintomas, o que a gente faz antes de mais nada é verificar se existe um tratamento medicamentoso bem ajustado, já trazendo o máximo de efeito possível com essa abordagem, para então fazer a estimulação e conseguir bons resultados, né. Então nesse sentido, você tem uma limitação um pouco maior nesse mecanismo da estimulação para o toque. A depressão, que você pode tratar só com estimulação, exclusivamente, né, e se livrar totalmente de colaterais para quem tem esse problema com as medicações. No caso do toque é mais difícil, você pode até, tentar reduzir a dosagem, usar uma dosagem mais baixa, para que o indivíduo que é muito sensível em termos de efeitos colaterais com medicação evite esse problema, mas é preciso realmente analisar caso a caso, né? E normalmente não se espera que você vá totalmente eliminar os medicamentos no quadro de toque. É mais improvável essa possibilidade, né? Exceto talvez casos com sintomas muito mais leves. Se for um toque principalmente muito grave, é muito pouco provável, né? Certo? Mas acho que esse é um tema interessante, importante a gente pontuar, né, para que as pessoas entendam as expectativas, como que o tratamento pode impactar as suas vidas e saber que para cada diagnóstico, para cada quadro clínico, existe uma forma de se fazer o procedimento, uma maneira específica que vai variar mesmo dentro dos quadros de depressão, dos quadros de ansiedade, os sintomas compulsivos. Então tem toda uma lógica que precisa ser avaliada caso a caso para que você use essa ferramenta, né? Então não é um tratamento único que você aperta um botão e pronto. Tem toda uma técnica que você precisa analisar caso a caso para ter uma evolução positiva e, inclusive, como fazer, quando é o caso, essa redução, até suspensão de medicações, tem que ser algo muito bem pensado realmente, né? E uma outra pergunta importante que surgiu, um tema que a gente sempre traz aqui, é quanto ao Mindfulness, né? Mindfulness do aplicativo WeMind, que muita gente faz também com o guia que nós temos, eu um dos autores, então muita gente aqui do canal que segue, que acompanha, faz. Então uma pergunta se é possível melhorar sintomas compulsivos de toque, sintomas obsessivo-compulsivos diretamente. Então esse é um tema bastante sensível e a gente precisa falar muito sério. Nesse caso, não se espera que uma abordagem de mindfulness, por exemplo, com a meditação aliada a técnicas cognitivas, que isso vá melhorar diretamente um toque grave ao ponto de você mudar a medicação, tá? Mas a ideia é pensar em qualidade de vida. Então, pessoas que por vezes têm recaídas porque têm maus hábitos de sono. Então, a higiene de sono pode ser positiva nesse sentido, né? Você fazer uma educação do sono, utilizar as técnicas de relaxamento, ajuda com que a pessoa, no médio e longo prazo, tenha este hábito saudável de dormir e durma bem de fato, e isso evite uma recaída. Então, o componente do estresse pode ser modulado. Então, a ideia aqui é melhorar a evolução dos pacientes com mindfulness,
com o relaxamento, com a higiene do sono, com as técnicas cognitivas, para que o indivíduo esteja submetido a uma quantidade menor de cortisol, por exemplo, por causa daquele estresse crônico, que ele consiga ter um sono mais reparador, inclusive consiga aplicar melhor ao longo do dia as técnicas cognitivas para produzir melhor, para que ele lide melhor com os pensamentos, com as angústias, e isso gere um grau menor de estresse e a pessoa consiga ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Então, sempre quando a gente tem assim, qualidade de vida e até mesmo lidar bem com o estresse, manejar o estresse é uma boa estratégia, mas não com a expectativa, né, de remover um sintoma de toque. Então, a pessoa está com sintomas de toque, naquele momento introduzir, vai ter um grande impacto na redução da escala de sintomas? Muito provavelmente não, né? A gente tem que ter esse equilíbrio na hora de indicar os tratamentos. Então, claro que a gente recomenda como uma abordagem complementar, tá? Que é muito positiva, mas entendendo o papel de cada tratamento, que é muito importante. Tá certo? Muito bom falar com vocês e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.